Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Então nós já tivemos aí 4 aulas sobre Apocalipse. Nessas 4 aulas iniciais, nós falamos na primeira aula sobre o objetivo do livro, e nas aulas seguintes nós falamos um pouco sobre os tipos de interpretações que nós podemos ter ao ler o livro de Apocalipse, né? Não são todos os tipos de interpretações, mas eu trouxe um pouco aqui das principais interpretações, né? Das principais correntes que interpretam o Apocalipse. Nós vimos aí então um pouco sobre os pós-milenistas, sobre os pré-milenistas, né, sendo pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas, e também sobre o amilenismo, tá? Tem uma outra corrente também aí, nova, que é o dispensacionalismo progressista, tá? Uma corrente mais nova, essa eu não trouxe para vocês, tá? Mas enfim, eu falei também que aqui nesse estudo que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse, nós iremos utilizar a corrente amilenista, né? E uma das principais características de interpretação dessa corrente amilenista é que essa corrente ela divide o livro de Apocalipse em 7 sessões, 7 partes, e essas sessões são paralelas e progressivas, né? O que quer dizer? Nós entendemos que, através desse tipo de interpretação amilenista, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4, é a primeira sessão. Então, ela vai contar uma história do início da igreja até chegando perto do juízo final. A segunda sessão, ela vai recontar a mesma história que a primeira, porém adicionando outros detalhes que na primeira sessão não foi contada, tá? E assim por diante, até chegar na sétima e última sessão, onde nós iremos ter aí uma revelação mais detalhada do juízo final, tá? Mas são 7 sessões paralelas e progressivas. Ao contrário, né, das interpretações pré-milenistas, que elas entendem que devemos ler o livro de Apocalipse e devemos compreender o livro de Apocalipse de acordo com os capítulos, né, em ordem cronológica. Então, tudo o que acontece no capítulo 2, antes aconteceu no 1. Né? Tudo o que acontece no capítulo 5, 6, antes aconteceu no 4, e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá? Gostaria de estar orando com vocês, gostaria de pedir desculpas aí por essa semana e infelizmente eu não consegui gravar essa videoaula número 5, né? Essa videoaula número 5 era para ter saído segunda-feira passada. Porém, eu estava gravando ela, né, na segunda-feira bem de manhãzinha, era quase 6 horas da manhã, e infelizmente eu recebi um telefonema, né, de uma das empresas que eu presto serviço de TI, e eu recebi a informação que os servidores da empresa tinham sido hackeados, tinham sido invadidos e criptografados, ok? Então, na mesma hora, né, eu tive que parar a gravação e tive que começar a pensar no que iria fazer para restaurar aí o ambiente da empresa. Que uma vez que os servidores estão criptografados, a empresa praticamente para, né? Porque hoje qualquer empresa é dependente dos meios de informática. Então, quando você não tem mais ali o servidor, quando você não tem mais os dados, praticamente a empresa tem que parar. Mas graças a Deus, né? A gente tinha backup, tinha os dados guardados, e aí a questão foi mais realmente a mão de obra, né? E o psicológico, para poder reiniciar servidores, para poder instalar tudo, reconfigurar, mas enfim. Agradeço a Deus aí que deu tudo certo, né? Não está ainda 100%, mas a empresa já voltou a funcionar, ok? Então peço desculpa para vocês por essa semana não ter conseguido gravar a videoaula, tá? Mas enfim, vamos lá, que nós temos muito o que aprender aí com o livro do Apocalipse. E nessa videoaula de hoje, que é a número 5, nós iremos começar, né, no capítulo 1, estudando do versículo 1 até o 5.
tá? Então hoje nós vamos realmente entrar aí no livro de Apocalipse. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor por nós, pela tua graça e pela tua misericórdia que o Senhor derrama diariamente sobre nós, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, Pai, o Senhor tem permitido nós estudarmos e compreendermos a tua palavra, Senhor. E, enfim, ó Pai amado, que a cada dia das nossas vidas nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Que a cada dia das nossas vidas nós possamos dedicar mais de Ti para Ti. Mais, Senhor, do Teu reino, Senhor. Enfim, ó Pai, que o Senhor possa realmente estar nos ajudando, nos abençoando, o Teu Santo Espírito estar ministrando em nossas vidas, tirando as nossas dúvidas, e que a Tua palavra fique gravada em nossos corações, em nossa mente, nossa alma, para que nós possamos exercê-la, para que nós possamos viver ela, Senhor, a cada dia em nossas vidas. Que não fique somente em nossa mente, mas que possamos colocar tudo em prática, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Então é isso aí, pessoal. Então a nossa aula de hoje, né, vai ser a aula de número 5. E o título da aula de hoje é A Majestosa Apresentação do Noivo da Igreja, ok? E hoje nós vamos estar vendo aí, né, dois fatores que as pessoas realmente entendem, a maioria entende sobre o livro do Apocalipse, que é um livro difícil, que é um livro meio selado, um livro meio oculto, e sobre a palavra Apocalipse, né, que hoje em dia é sinônimo de destruição, ok? Então nós vamos ver que não tem nada a ver com esses dois entendimentos aí. Bom, então, antes de começar aqui nos slides, eu queria ler com vocês aqui, né, os versículos que nós vamos estudar hoje. Apocalipse 1, do versículo 1 até o 5. E a palavra de Deus diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Até aqui que nós iremos estudar hoje, do versículo 1 ao versículo número 5. Bom, pessoal, então, dois fatores, né, eu falei para vocês, eles contribuem para que muitas pessoas deixem de ler, deixem de estudar o livro de Apocalipse. Quais são esses dois fatores? O primeiro deles é o quê? Muitas pessoas acham, né? Muitas pessoas têm ideia de que o livro de Apocalipse é um livro oculto, um livro selado, é um livro que trata de coisas encobertas, né? Mas, na verdade, o livro de Apocalipse, uma própria palavra, né? O significado da palavra Apocalipse diz, é o oposto disso. O escritor aí, Warren Harris, diz o seguinte: Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos e propósitos à sua igreja. Então, Apocalipse não é um livro selado. Ao contrário, ele é um livro aberto, aonde Deus revela os seus planos para quem? Para a igreja.
Então, Apocalipse significa o quê? Tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido, descobrir algo que está encoberto. Então, William Barclay diz que a palavra Apocalipse ela é composta de duas partes. Primeira parte, apo, significa desde dentro para fora. E a segunda parte, calupsis, que significa cobertura ou véu. Então, quando nós juntamos as duas partes, apocalipsis, significa o quê? Tirar o véu ou descobrir o que estava oculto. Então, Apocalipse é isso que significa. É você desvendar aquilo que está oculto. Então, o livro de Apocalipse, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Não é um livro de coisas ocultas, coisas seladas. Ele foi descoberto. É a revelação dos planos de Deus, a revelação do propósito de Deus para quem? Para a sua igreja, ok? Então, a ordem de Deus foi bem clara para João. Não seles as palavras da profecia deste livro. Tá? Não selar quer dizer não deixe fechado esse livro, porque o tempo está próximo. As coisas que em breve devem acontecer mostram que há uma tensão, né, um nervosismo entre o futuro imediato e o futuro um pouco mais distante. Então, esse futuro mais distante, ele é visto como que o quê? Como que transparecendo do futuro imediato, aquele que está muito perto de nós. O Adolf Pohl diz que o cordeiro é o executor do deve acontecer, do que deve acontecer, né? Então, o cordeiro é quem? O cordeiro é Cristo. Então, todas as profecias do livro de Apocalipse, que ainda não aconteceram, mas vão acontecer num futuro um pouco mais distante, pode ser bem mais perto até do que nós imaginamos agora, tá? Quem vai executar tudo isso é o Cordeiro, é Jesus Cristo. Walter Well, comentando sobre a singularidade, né, a importância do livro de Apocalipse, diz o seguinte: para a maioria das pessoas hoje em dia, o livro de Apocalipse, ele é um livro fechado, literalmente fechado. Por quê? Porque as pessoas nunca abrem para ler lá, né? O livro de Apocalipse é localizado aonde? Ele é o último livro da Bíblia, ele é o último livro do Novo Testamento, mas geralmente as pessoas não abrem para lê-lo, né? Por quê? Ou a pessoa tem medo ou pensa que não vai conseguir entender o que está lá escrito. E isso é uma grande infelicidade, porque desde os primeiros dias, né, lá da igreja primitiva, buscava-se esse livro em tempos de perseguição como fonte de força e coragem. Então, o livro do Apocalipse, desde a época que foi escrito por João, lá na igreja primitiva, as pessoas buscavam ler e entender esse livro como sendo uma fonte de força e coragem pelas perseguições que elas estavam passando. Então, de todos os livros da Bíblia, ele tem a maior visão panorâmica da história e, principalmente, do controle que Deus tem sobre a história. Deus tem um controle total. Deus tem um controle máximo sobre toda a história. As coisas podem e vão, creio eu, ficar difíceis, né? Mas Deus sabe o que está fazendo e está nos guiando a igreja, aqueles que creem, a um lugar. Esse lugar é uma nova Jerusalém, novos céus, nova terra, eternidade com o Senhor. E é para lá que Deus está nos guiando. Onde lá, nesse lugar, ele enxugará todas as nossas lágrimas e onde habitaremos com o Senhor, com o eterno, com um Deus eterno maravilhoso para sempre. Então, tudo o que está acontecendo na história, Deus está no controle e o objetivo de Deus é o quê? Levar a sua igreja, aqueles que creem, à nova Jerusalém, a uma eternidade,
onde não haverá choros, onde não haverá dores, onde não haverá doenças e enfermidades, ok? Nenhuma lágrima cairá no nosso rosto lá. Então esse é o primeiro fato, né, que muitas pessoas acham do livro de Apocalipse, que é um livro fechado, que é um livro com coisas ocultas, mas na verdade é o contrário, né? Ele é a revelação dos planos e propósitos de Deus para a sua igreja, ok? Primeiro fato. Segundo fato, segundo lugar, a ideia de que ele é um livro que fala somente sobre catástrofes, somente sobre tragédias e o caos, né? E esse acabou sendo o significado da palavra Apocalipse nos dias de hoje. Então, sempre quando a gente ouve uma notícia muito trágica, né? Por exemplo, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, toda essa cheia do rio que deu e cobriu várias cidades, né? Muitas pessoas perderam a vida, animais, casas que não tem mais nada. Então as pessoas falam que, nossa, aconteceu um apocalipse. Então hoje em dia as pessoas ligam a palavra apocalipse às tragédias, às catástrofes, né? Então, na verdade, não é isso. A palavra apocalipse, ela se tornou sinônimo de tragédia, mas apocalipse não fala somente do caos, mas ele fala principalmente do que? Da pessoa e do plano vitorioso e triunfante de Cristo e a sua igreja. Então, o sentido principal de Apocalipse, do livro Apocalipse, não é trazer as tragédias que irão acontecer com o mundo, mas sim trazer o que? A pessoa de Cristo, como sendo quem? Como sendo a principal figura, a majestosa figura daquele que está no controle de toda a história, e ele sempre vai ser o que? O vitorioso, né? Ele vai ser aquele que triunfa sobre todo o mal, e ele que vai conduzir nós, a igreja, até a eternidade, ok? Então, o livro de Apocalipse, né? Como a palavra Apocalipse, como muitas pessoas hoje as tornaram sinônimos, não é um sinônimo de tragédia, mas sim um sinônimo de que Deus está no controle e que Cristo vai executar todo o seu plano e será vitorioso com sua igreja. O Apocalipse, ele é o que? Revelação de Deus e não especulação humana. Ele é a palavra de Deus e o testemunho fiel, como está no versículo 2, tá? Do capítulo 1. É o testemunho fiel, fidedigno, verdadeiro. Então o Apocalipse, ele descreve a vitória absoluta de Cristo, de Jesus, sobre todos os seus inimigos, tá? Então Cristo vai derrotar todos os seus inimigos. A grande meretriz, que é o sistema, a besta, o falso profeta, o dragão, que é Satanás, os incrédulos, né? Os ímpios, os incrédulos, aqueles que não creem no Senhor, e também a morte. Então o Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será o triunfo do mal, tá? O mal não triunfará de forma alguma, mas será o quê? A retumbante vitória do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ok? Então é isso que é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja, reforçando mais uma vez aí o que é o livro do Apocalipse. Ele não é a revelação apenas das últimas coisas, mas ele nos traz o que? Sobretudo, a saga do Cristo vencedor, né? Todos os planos de Deus sendo aí executados por Cristo. E esse livro que é majestoso, ele fala não tanto de fatos escatológicos, ou seja, fatos que ainda irão acontecer, mas da pessoa gloriosa de Cristo. Então, ou seja, o principal foco do livro de Apocalipse é o quê? É a pessoa gloriosa e vitoriosa de Cristo. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo, como diz no versículo 1,
e não apenas de eventos futuros, ok? Quando nós vimos lá, capítulo 1, versículo 1, vamos ler novamente, revelação de Jesus Cristo, ou seja, é Deus revelando a história do seu Filho Jesus Cristo. Bom, a gente não pode, né, separar a profecia da pessoa de Jesus. Duas coisas têm que andar junto, né? O principal é a revelação de Jesus, mas as profecias também acontecerão. Então, Apocalipse não é revelação de João, mas revelação de Jesus Cristo a João. Então, é Deus revelando Jesus Cristo a João. Então, João está somente o quê? Tendo aquela visão do que vai acontecer e escrevendo toda a história. Apocalipse é também o quê? Um livro prático, né? E não apenas um livro para transmitir informações sobre o futuro. Ou seja, o que está contido em Apocalipse, a gente consegue viver nos dias de hoje e não somente esperar o futuro vir para acontecer. Ele foi dado, o livro de Apocalipse foi dado para ajudar o povo de Deus na época presente, na época passada, da história da igreja primitiva, e na época que nós estamos vivendo. O livro do Apocalipse contém muitas exortações à nossa fé, à nossa paciência, à nossa obediência, à nossa oração e vigilância. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Cristo veio ao mundo para revelar a Deus. E no livro de Apocalipse, é Deus, é o Pai, quem revela Jesus. E como que Deus revela Jesus? Como um servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz, com o rosto cheio de sangue? Ou como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? É assim, será que Deus revela o Filho, Cristo Jesus, no Apocalipse? Assim como ele foi revelado nos livros dos profetas do Antigo Testamento, em alguns evangelhos? Absolutamente de forma nenhuma. Não. No livro de Apocalipse, a revelação do noivo da igreja, ou seja, Jesus, é de um Cristo glorioso, tá? Então, os seus cabelos não estão mais cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Os seus olhos não estão mais inchados, mas são chamas de fogo. Os seus pés não estão mais pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca por uma atordoante sede, mas é a voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está mais desfigurado, mas agora brilha como o sol. Então, o objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim, o que vai acontecer, em qual data vai acontecer. Mas o objetivo do livro de Apocalipse é o quê? Nos revelar o noivo glorioso da igreja, Jesus Cristo, é o supremo conquistador. Nós, a igreja, precisamos olhar para a supremacia de Cristo, que é o nosso Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Okay? Então, quando Cristo veio à Terra pela primeira vez, ele nasceu de Maria, que ele cresceu, que ele trabalhou como carpinteiro, profissão do seu pai, e depois ele foi crucificado, né? Então, durante a sua primeira vinda, Cristo, a glória de Cristo, como Filho de Deus, como unigênito, estava o quê? Encoberta, né? Cristo viveu se esvaziando da sua glória, mas, né, na sua segunda vinda, que é a vinda que nós estamos aguardando, né? Maranata, quer dizer, venha Senhor Jesus.
na sua segunda vinda, a sua glória será autoevidente. Ou seja, todas as pessoas verão quem realmente Jesus é, o glorioso. Então, Marcos 14 e Apocalipse 1 diz o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, o próprio Jesus fez uma revelação que na sua segunda vinda ele viria o quê? Como um Todo-Poderoso, aquele que está sentado à direita do Deus vivo, e viria sobre as nuvens, com as nuvens do céu. Apocalipse 1:7 diz assim: E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Então, quando Jesus voltar para a segunda vez, todos veremos, tanto os vivos como os mortos. Bom, pessoal, então, nós acabamos de ver aí mais um pouco, sobre o livro de Apocalipse. Antes de entrar aqui nos versículos, nós vimos aí que tem dois fatos, que as pessoas geralmente acham que é um livro encoberto, e não é a revelação de Deus, e que a palavra Apocalipse é a palavra que significa destruição, mas não é. Apocalipse é a revelação de Cristo, o Todo-Poderoso, o Glorioso, aquele que vai triunfar sobre todo o mal. E agora nós vamos começar, de fato, a estar estudando os versículos, capítulo a capítulo, desse livro maravilhoso de Apocalipse. Então, primeiro aí nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 3, tá? Do Apocalipse 1. É o instrumento a quem Deus revelou a glória do noivo da igreja, ok? Quem que é o instrumento que Deus revelou? Quem foi que Deus usou para revelar a glória de Jesus Cristo? João. Então, versículo de 1 a 3 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então Deus tem planos distintos ao usar seus servos. Eu, você, cada um que crê no Senhor, ok? Deus tem um plano para cada um de nós. O Espírito Santo usou João para escrever o quê? O quarto evangelho. Para escrever as cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João, e também para escrever o Apocalipse. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo do evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, é o quê? É alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo das cartas de João é encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. A vida eterna existe, ok? E o objetivo do Apocalipse é o quê? É alertar, os cristãos para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo, tá? Então, os evangelhos nos levam a crer em Cristo, as cartas de João nos levam a crer na vida eterna, e o Apocalipse nos leva a estarmos preparados para a segunda vinda
de Cristo. Bom, a autoria, né, de João, de Apocalipse, é um consenso quase que universal. Então, a maioria dos estudiosos creem que foi realmente o apóstolo João que escreveu o livro do Apocalipse. E William Hendrickson dá o seguinte testemunho. A igreja primitiva quase unanimemente atribuiu o Apocalipse ao apóstolo João. E essa era a opinião de Justino, certo? O mártir, 140 depois de Cristo, de Irineu, 180 depois de Cristo, que foi, inclusive, Irineu foi discípulo de um discípulo de João, né? É a mesma posição do pessoal que definiu o cânon muratoriano, de Clemente de Alexandria, de Tertuliano, de Orígenes, enfim, de vários estudiosos famosos. Todos eles dão a atribuição do livro de Apocalipse a João, como sendo o escritor, né? Então, Deus usa quem? Seus servos. Deus usa os seus instrumentos de forma incomum, né? Ele transforma, muitas vezes, tragédias em triunfo. Domiciano foi o segundo Nero, né? Que arrogou para si o título de Senhor e Deus. Domiciano foi tão ruim que ele fazia as pessoas o adorarem como sendo Deus. E que Domiciano fez? Ele baniu João, o apóstolo João, para a ilha de Patmos. Que era o que a ilha de Patmos? Era uma colônia penal, né? Era uma prisão. E ficava onde? Na costa da Ásia Menor. Mas, ao mesmo tempo que se achava fisicamente em Patmos, que João estava lá, nessa prisão, achou-se também em espírito. E Deus abriu-lhe o céu e revelou-lhe as coisas que em breve devem acontecer. Então, num tempo em que a igreja estava sendo massacrada e pisada por Domiciano, perseguida, torturada, João recebe o quê? A revelação de que Jesus Cristo, o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, que ele está no total controle da igreja e da história. Apesar de tudo que a igreja estava passando, a igreja primitiva, João recebe a revelação de que Jesus estava no controle total da situação. Roma pôde banir João para uma ilha solitária, mas não pôde impedir que ele visse o céu aberto. Roma pôde impedir que João se relacionasse com as pessoas, mas não pôde impedir que ele entrasse na sala do trono de Deus, na sala do trono do universo, para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, você vê que muitas vezes o sistema, o governo, pode nos impedir de muitas coisas, mas o nosso espírito está livre para que Deus nos mostre muitas outras coisas. O capítulo 1, dos versículos 4 e a primeira parte do 5, nós temos aí também uma saudação consoladora agora de João para toda a igreja. O que diz o versículo 4 e o 5, parte A? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Qual que é a saudação que ele dá? Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Ok? Então a saudação, que a graça e a paz estejam com vocês, vem do Deus Todo-Poderoso, vem de Jesus Cristo e vem do Espírito Santo. Então o livro traz uma saudação de encorajamento e não de medo. Graça e paz. A saudação não é de terror, mas é uma saudação de doçura, de encorajamento a uma igreja que passava pelo vale do martírio.
A graça e a paz são enviadas à igreja pela Trindade. Quem que é a Trindade? Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles estão no completo controle da história e num tempo de sombras e provas, eles enviam à igreja a sua graça e a sua paz. Então, mesmo naquele martírio que a igreja estava vivendo, na perseguição, nas mortes e tudo mais, a Trindade envia a eles sua graça e sua paz, falando e os avisando que eles estavam no controle de todas as coisas. E, no final da lição de hoje, né, a parte B do versículo 5, João traz o quê? Um retrato do noivo da igreja, um retrato de Cristo. Então, o que João escreve sobre Cristo? É a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos e é o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, como que a igreja deve ver o seu noivo? Qual é o perfil dele, né? Quais são os títulos de Cristo? O apóstolo João menciona aqui 3 títulos gloriosos de Jesus. Em primeiro lugar, ele é revelado como a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, sobre o Deus Todo-Poderoso. Mesmo na hora do sofrimento. Então, como profeta, Jesus como profeta, ele veio para revelar o Pai. Então, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus sempre foi uma fiel testemunha durante todo o seu ministério. Tá? Em segundo lugar, Jesus é revelado como o primogênito dos mortos. Então, ele foi o primeiro a morrer, mas ele ressuscitou em glória. Ele ressuscitou e ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito, porque é o primeiro da fila e nós, com toda certeza, vamos logo atrás, né? Então, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E depois, quando ele voltar pela segunda vez, todos aqueles que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar também. Porque Jesus matou a morte, né? Ele tirou da chave dos agrilhões da morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio, ela precisa crer e precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. Ou seja, mesmo que a gente morra, nós passemos pela primeira morte, né? Que é a morte física, nós temos que ter a certeza que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai nos ressuscitar e ressuscitar para a vida eterna. Então a noiva do Cordeiro, que somos nós, a igreja, que todos aqueles que creem, não tem que ter mais a morte à nossa frente. Mas nós temos que entender que a morte está atrás de nós, porque ela já foi vencida por Cristo. Então, como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e para ser a oferta perfeita, né? Então, tanto é que antes de Cristo, os judeus, né, eles sacrificavam os animais no templo, uma vez por ano, né, o sumo sacerdote entrava lá e fazia o sacrifício e pedia perdão por todos aqueles que estavam ali, e os judeus, né? E Cristo veio para ser o último sacrifício, o sacrifício perfeito. Então, Jesus cumpriu toda a pena para que o seu sangue pudesse pagar todos os nossos pecados, daqueles que viveram, daqueles que vivem, daqueles que viverão, né? Então, todos agora têm, através de Jesus Cristo e o seu sangue, a escolha da vida eterna, tá? Então, Jesus foi o primogênito dos mortos. E, em terceiro lugar, Jesus é revelado como sendo o quê? O soberano
dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos vão se dobrar. Jesus está acima de qualquer governo. Jesus está acima de Roma, dos imperadores. Ele está acima dos impérios, das nações soberbas. Ele está acima dos reis da terra, dos presidentes que ostentam riqueza e poder. Como Rei dos Reis, ele veio para estabelecer o seu reino e será eterno. O reino de Jesus jamais terá fim. Então, queridos, esses 5 primeiros versículos de Apocalipse, né? Depois vocês podem ler novamente. Os 5 primeiros tratou o quê? Primeiro, de que Deus revelou a glória de Cristo a quem? A João, tá? Então, João recebeu a revelação de Cristo por Deus. Segundo ponto que nós vimos aí, que João envia uma saudação consoladora através da Trindade, né? Através do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles enviam, através de João, para as igrejas a graça e a paz. E o terceiro ponto, né? Que João faz um retrato de Jesus, que é o noivo da igreja. Jesus sendo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ok, pessoal? Então é isso aí. Essa nossa aula número 5, né, do estudo de Apocalipse. Nós começamos, enfim, a entrar nos versículos aí. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai se deleitar muito sobre todas as palavras que esse livro tem para nos ensinar. Se você perdeu as aulas passadas, é só você visitar aí a playlist, né, do canal Gospel Tech 316. Vai lá no estudo de Apocalipse e todas as últimas 4 aulas estão gravadas lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço, se inscreva no canal, deixe seu like e principalmente compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais longe, tá bom? Muito obrigado, você ficou comigo até agora. Um grande abraço, um grande beijo para vocês, que Deus continue vos abençoando e vamos estar terminando aqui com uma oração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo glorioso, mais esse tempo precioso contigo, com tua palavra. Que o Senhor realmente a cada semana possa nos ensinar mais e mais sobre tudo aquilo que o teu Filho glorioso é e tudo aquilo que ele ainda vai fazer por nossas vidas, ó Deus. Que teu Santo Espírito esteja conosco a cada momento, nos ensinando, Senhor, nos orientando, ó Pai. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. E que nós oramos por todas as famílias, Senhor, do Rio Grande do Sul, que estão nesta data passando ainda por grandes tribulações devido às enchentes, ó Pai. Que o Senhor possa restabelecer no corações deles a alegria e a paz. Assim como o Senhor enviou a graça e a paz, Senhor, para as igrejas da Ásia, Senhor. Assim, o Senhor também envie a graça e a paz para todos que precisam. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.